Bom, saudações aí, ou bom dia, ou boa tarde. Vamos começar esse assunto aí de estabilidade mandibular e ajuste oclusal. Vejam que nesse ponto assim do curso de oclusão, a gente já está caminhando para uma maturidade muito grande. E vocês só vão entender esse assunto caso já tenham entendido todos os assuntos que a gente abordou até agora. Então, temos que entender as posições mandibulares, estáticas, né? Os caminhos que elas fazem dinamicamente, os movimentos bordejantes, as guias de desoclusão e dimensão vertical, etc. Todos os assuntos já tratados até agora. Posicionamento dental, curvas de compensação. E agora a gente parte para estabilidade mandibular, que tem íntima relação com o ajuste oclusal. E quando a gente faz o ajuste oclusal, a gente não quer perder a dimensão vertical, a gente quer critérios de oclusão ótima, a gente não quer criar nem interferências e nem contatos prematuros, né? Então, vamos recordar todos os conceitos do curso até agora. Então, nesse momento, eu indico, eu peço para vocês que, caso não estejam bem fixados conceitos anteriores, que vocês retomem as aulas anteriores até para entender essa. E nós vamos começar aqui com a projeção, que começa, na verdade, com uma revisão anatômica, porque a parte de anatomia dentária se relaciona, vocês viram na aula também de determinantes da morfologia oclusal, que as condições anatômicas dentárias se relacionam com a função. Então, nós vamos retomar algumas nomenclaturas que vocês devem ter aprendido em escultura, né, em anatomia dentária, né? E a gente vai retomar aqui esses conceitos para que a gente possa desenvolvê-los. Então, essa aula de dois temas, né, estabilidade mandibular e depois ajuste oclusal propriamente dito, ela será dividida em algumas sessões. Eu pretendo dividir esses assuntos, em pelo menos 4 vídeos. Então, é um assunto pesado que eu preciso que ele seja digerido aos poucos. Então, vamos começar com a primeira parte desses vídeos, que inicialmente eu pensei em 4 vídeos. Compartilhar a tela e vamos começar com a projeção aqui da nossa aula. Então, quando a gente fala em ajuste oclusal, que é um tema assim muito interessante, vocês tiveram dentística, né? E na dentística, os professores ensinam as propriedades dos materiais, ensinam e recordam questões relativas aos substratos, e aí vocês aprendem a fazer restaurações do tipo diretas, né? Ou restaurações plásticas, com materiais diretos ou plásticos. E na prótese vocês aprendem a fazer restaurações indiretas. E aí depois que a gente faz qualquer tipo de restauração, mesmo uma restauração provisória, né, seja ela pequena, né, de parte da oclusal ou do dente inteiro, ou de alguns dentes, até a prótese total, que são todos os dentes, a gente precisa depois relacionar o arco superior com o inferior, e muitas vezes a gente não tem esse relacionamento perfeito. E aí os professores, por exemplo, da dentística falam assim: façam o ajuste oclusal. E eu tenho relato de muitos alunos que dizem que o ajuste oclusal é bater o carbono, ver onde marcou e passar a broca, passar os instrumentos abrasivos rotatórios, e aí a gente tira aqueles contatos. E aí o paciente fecha de novo e fala: agora não está alto. Só que tudo bem, pode acontecer de não estar alto, mas você perdeu a escultura e perdeu o relacionamento entre os dentes. Ou seja, perdeu a estabilidade mandibular e perdeu também a eficiência mastigatória. Quando a gente perde esse relacionamento entre os dentes, uma série de coisas podem acontecer, como por exemplo, perder a noção da contenção posterior, contenção da altura que dá a dimensão vertical dos dentes posteriores. E isso não é desejável. Se a gente também faz
uma restauração alta, além de não fechar direito, na hora que a gente faz movimentos excursivos, para frente, para os lados, né, que a gente vai querer mastigar ou falar, ou beijar, ou fazer qualquer movimento mandibular, uma parte do dente que está invadindo o espaço funcional livre, que deveria estar livre, acaba atrapalhando essa liberdade de excursão. E aí os dentes acabam batendo uns com os outros e aí representam a tal das interferências em excursão. Então vamos agora entender, fazer uma recordação. E caso a gente ainda não tenha sedimentado assuntos anteriores, é bom dar uma olhada novamente. E eu gosto nessas aulas assim de explicar bastante devagar e bastante detalhadamente para que vocês possam entender, possam voltar o vídeo, etc. Então, o tempo demandado nesse tipo de aula é um tempo do entendimento. E a vantagem é que a gente pode assistir novamente tudo de novo, pode assistir os vídeos antigos, e eu vou dando esse tipo de orientação para vocês. Vou contando histórias também, às vezes o aprendizado se dá através de entender algumas histórias, alguns exemplos práticos, né? Então nós temos aqui, listados aí nesse slide, algumas referências importantes. Então se vocês puderem dar um print nessa tela e buscarem essas referências, é muito interessante. Todas essas referências foram utilizadas para a composição dessa aula e outras referências talvez mais secundárias que não estão aí listadas. Eu destaco de todas essas aqui, em especial para a fase de ajuste oclusal, que vai ser o quarto vídeo, né, dessa sequência, eu destaco essa penúltima referência aqui do professor Janson de Bauru, que é uma apostila que ele tem muito interessante e muito prática. Só que a gente só entende essa apostila se a gente entende todos os conceitos traçados até agora. Então, como eu falo, a oclusão dentária ela é cumulativa, ela é uma matéria que não dá para a gente dar temas estanques. Um tema depende do outro, né? Então, recomendo que vocês printem essa imagem e façam um estudo dessas referências que estão aí recomendadas, tá bem? Então, quando a gente fala de reabilitações, né? Reabilitações, como eu falei, pode ser desde parte perdida de um elemento dentário até uma parte maior do mesmo elemento, né? Uma restauração grande, ou até alguns elementos que foram perdidos, até virar uma prótese total, ou seja, todos os elementos perdidos, né? Grandes reabilitações. Então, quando a gente fala reabilitação, vale desde uma restauração direta simples até a reposição de todos os elementos. Por exemplo, quando é uma reabilitação total. Para a gente fazer isso, a gente tem que saber e entender que a anatomia natural dos elementos tem que ser compatível com o sistema, né? Então, os dentes eles devem se encaixar. Isso é um preceito de Dawson, né? O autor Peter Dawson sempre falava assim que os dentes eles têm que estar relacionados dentro do que a articulação e a base óssea permite. E a musculatura que mexe esse osso móvel do crânio, que é a mandíbula, ela tem que fazer os caminhos que esse osso faz, relacionando-se com a base do crânio, né? Principalmente com o osso temporal, bilateralmente. Ele faz esses caminhos e nada deve atrapalhar esses caminhos, ou seja, aquilo que eu falei, o arranjo dentário não pode interferir nem na parte de articulação óssea e nem na parte muscular. E esses músculos, eles devem estar em consonância com a função de cada dente. Por exemplo, os primeiros molares ficam alinhados com o fechamento final da mandíbula para dar aquela força máxima de mastigação. E esse alinhamento final da mandíbula, ele é fundamental para aquela força que a gente tem de força máxima, né? Como eu falei, que é de 80 a 120 quilos. Então, quando a gente tem masseter, temporal, pterigóideos mediais, principalmente, fazendo a força máxima nos dentes, nessa região de primeiros molares superiores e inferiores, a gente vai ter esse relacionamento dessa força axial, como a gente falou, que são os dentes posteriores, né? Preferem as forças axiais,
estão preparados para isso, e a distribuição de força nesse periodonto de maneira axial, nos periodontos, nos esteios ósseos, né? naquelas regiões onde a gente tem um reforço, né? Por exemplo, os pilares ósseos que a gente tem, como a gente falou do pilar canino, que distribui as tensões ao longo do crânio todo, quando a gente faz lateralidade bordejante, né? Guiada pelo dente canino. Então existe um reforço ósseo para ir dissipando essas tensões também. Então entender isso é fundamental. E o padrão facial tem a ver com a angulação que esses movimentos fazem. Então, no movimento de abertura de boca, a gente tem a trajetória condilar. Nos movimentos de lateralidades, a gente tem os ângulos de Fischer, de Bennett, que vão permitir esses movimentos mandibulares também. Então, o padrão faz, dependendo do tipo, se a pessoa tem o rosto longo, a gente tem uma determinada angulação, tanto no sentido, quando a gente olha na vista sagital, quanto quando a gente olha nos movimentos laterolaterais, ou seja, na vista coronal. E quando a pessoa tem o padrão facial mais baixo, né, mais curto e largo, isso também vai ter influência nessas angulações e na função que a gente vai exercer e também na anatomia dentária, como vocês viram na aula de determinantes da morfologia oclusal. A morfologia dentária está intimamente relacionada com as funções. E como eu acabei de falar, se a gente não tem essa morfologia certinha e o relacionamento interarcos certinho, a gente perde eficiência mastigatória. Então, a eficiência mastigatória está ligada também à escultura dentária, ou seja, está relacionada à morfologia dentária e o relacionamento interarcos. E as funções dentárias também. Cada grupo de dentes tem uma função, desde a trituração, como são os dentes posteriores, até o amassamento, corte, como vão sendo rasgamento e corte, como vão sendo de posterior para anterior. A proteção, né, desses sistemas, né, dos elementos dentários, tecidos moles e sustentação, perdão, acabam sendo importantes serem consideradas também. Então, todo o sistema de periodonto, aquilo que eu falei dos esteios ósseos e a questão da saúde periodontal. A gente entender que essa axialidade de dentes posteriores é importante e tem uma razão anatômica e de posicionamento dentário, como a gente vai recordar agora. E, uma vez que tudo isso é atingido, a gente vai ver que o próprio relacionamento dentário, quando ele é anatomicamente correto, ele proporciona estética favorável. Então, por último, o fator estética. O fator estética como consequência de uma função ótima também. Então, vocês tiveram a disciplina de escultura dental, né, anatomia dentária. E quando a gente faz escultura, que a gente começa com a escultura em cera, né, depois passa para a escultura de restaurações, a gente tem que, como eu falei, entender a anatomia, aquela anatomia natural que é compatível com ossos, articulações, músculos e padrão facial. E para a gente entender tudo isso, em termos de treinamento, além da gente estudar visualmente, né, pega um dente, estuda cada detalhe, etc., a gente precisa reproduzir. Porque quando a gente reproduz, a gente fixa tanto a função quanto também as formas, né? Então a gente faz esse treinamento inicialmente com cera, como eu falei, e a cera tem a técnica regressiva, que é o que vocês fizeram, de pegar um bloquinho de cera e desse bloquinho vai reduzindo, né, vai regredindo ele até ele virar um dente. E tem a técnica progressiva, que é a gente do nada começar a acrescentar cera e formar um dente, que é o que a gente faz também com materiais plásticos. A gente tem uma cavidade, vai colocando porções de materiais e vai formando parte da estrutura perdida, né, de um dente. Então a gente começa esse treinamento com cera, como eu falei, depois com materiais plásticos restauradores diretos e materiais rígidos indiretos, né, por exemplo, a cerâmica. Então
o treinamento ele tem essa ordem e tem essa função para a gente poder melhor compreender o que a gente faz na odontologia, né? Então, a reprodução das estruturas dentárias, como eu falei, ela tem íntima relação à morfologia e função, né? A fisiologia dos dentes. O relacionamento entre os dentes do mesmo arco, né? Por exemplo, os dentes adjacentes, pontos de contato, etc. E o relacionamento interarcos, né? De um arco com outro. O relacionamento interdental ou interoclusal. Entendendo o que é oclusão estática e dinâmica, como a gente vai tratar mais detalhadamente aí ao longo desses vídeos aí que vão se seguir. Outra coisa que a gente precisa entender é a propriedade dos materiais. Cada material a gente trabalha de uma forma diferente, porque entendendo essas propriedades a gente sabe melhor extrair as melhores funções e propriedades desses materiais. E com isso, seguindo tudo isso, a gente vai obter, como eu falei também, como consequência, uma estética e harmonia dentofacial. Então, a estética está intimamente relacionada à primeira obtenção da função adequada. Então, quando a gente vai recordar algumas características dentárias, a gente vê dimensões, né? Dimensões mesiodistais, dimensões vestíbulo-linguais, tamanhos, relacionamento entre essas dimensões. Então, por exemplo, aqui a gente está comparando um segundo molar superior, né, do lado direito, com um primeiro molar superior do lado direito. Notem que o primeiro molar superior, no caso aqui o direito, ele tem uma cúspide mesiolingual ou mesiopalatina enorme, né? Não que o segundo não tenha também, mas ele tem uma cúspide maior e o próprio dente ele é torcido, então a gente perde um pouco de volume dessa outra cúspide, dessa cúspide disto-palatina ou disto-lingual, e a gente tem essa característica, assim, como se essa cúspide tivesse um pouco deslocada para distal também. Aliás, é uma característica genérica assim, de todos os elementos posteriores, superiores. A gente tem uma espécie de uma inclinação das cúspides palatinas para distal. E a gente vai ver que isso tem uma relação, às vezes, funcional. No caso aqui do primeiro molar, do primeiro pré-molar superior, a gente vai ter um deslocamento dessa cúspide para mesial. E a gente vai entender que, por exemplo, essa cúspide palatina, ela está um pouquinho, ligeiramente deslocada para mesial, porque ela vai precisar ter uma oclusão nos inferiores. Ela precisa alcançar o primeiro molar inferior. Então, ela precisa desse deslocamento, no caso aqui, para mesial. Tá? E assim por diante. A gente vê aqui, nessas imagens aqui de baixo, também a comparação do segundo molar inferior, também do lado direito, e do primeiro molar inferior do lado direito. Vocês vão ver que o segundo molar inferior, como vocês já sabem, ele tem 4 cúspides. E o primeiro molar inferior, ele é o maior dente, né? O dente mais volumoso nosso. Ele vai ter 5 cúspides, 3 vestibulares e 2 linguais. E também, com isso, ele vai ter o maior sul-cu. Então, vejam, eu falei aqui dessa cúspide do primeiro molar superior, no caso aqui direito. E aqui o maior sulco, né, desse dente primeiro molar inferior. Então, vocês notem que essa maior cúspide, até por analogia, ela vai acabar se relacionando com esse maior sulco. Então, a região de sulco central desse primeiro molar inferior do lado direito aqui, vai receber a cúspide mesiolingual ou mesiopalatina do primeiro molar superior. Então, nesse local aqui vai se dar uma das maiores chaves de oclusão, que vai receber aquela força que a gente comentou, aquela força de alinhamento com os músculos elevadores da mandíbula, né? Então, eu preciso de robustez para receber essa força, essa axialidade de força. E essas forças precisam se distribuir.
Se eu não entendo isso, eu não consigo esculpir dentes, eu não consigo funcionalmente entender o que eu vou precisar conferir para esses dentes se relacionarem. E como que se dá esse relacionamento entre eles também. Do lado direito aqui, a gente vê como que se dá o perfil de emergência desses elementos. O que é o perfil de emergência? É como esses dentes emergem, né, da raiz para a coroa. Então, eles têm uma cinturinha, né, naquela região cervical que vai se abrindo, formam-se os pontos de contato e vai para terminar a, o seu prolongamento oclusal, né? Então, entender que a gente precisa deixar espaço para as ameias, né, espaço para as papilas gengivais na região de ameia, e que cada dente tem essa proporção de perfil de emergência, diferentemente de outros, para facilitar a higienização, saúde periodontal, etc. Então, como a gente estava falando lá, aquelas torções, né, e relacionamentos que são diferentes entre diferentes grupos dentários. Então, isso vale a pena que vocês recordem, até de anatomia dentária. Então, pegar os principais dentes posteriores e também alguns anteriores, por exemplo, canino e o grupo dos incisivos, e ver como que se dão essas inclinações, essas proporções, etc. E como que elas se dão também na vista, quando a gente olha pela vista proximal, né? Onde que se dão as bossas, né? A gente entende que os dentes, quando a gente faz uma circunferência deles, as bossas são aquelas regiões de maior protuberância. Então, a união das bossas, tanto proximais quanto vestibulares e linguais, ela vai formar, vai descrever um equador do dente. E esse equador, que é o equador anatômico ou equador protético do dente, desse equador para o oclusal, a gente vai ter inclinações expulsivas. E desse equador para a cervical, a gente vai ter inclinações retentivas. Então, isso é de suma importância também, não só na escultura, mas também para quando a gente faz preparos de prótese também. E entender que essas inclinações têm uma função mastigatória também, porque dependendo dessas, o que é inclinação em um determinado elemento é onde vai se relacionar o elemento antagonista também, que é o que a gente vai recordar mais à frente. Então, nóminas anatômicas aí que servem como recordação para nós. As bordas dos dentes, né? Dos dentes anteriores. O que nos dentes posteriores a gente chama de cristas, né? Aquelas arestas, né? Que são as bordas dos dentes posteriores, aquelas arestas dos dentes posteriores que formam as cristas. Nos dentes anteriores a gente chama de bordas. Então são essas linhas aí como aqui representado. E as bossas, como eu falei, nos dentes anteriores, no caso aqui do grupo dos incisivos, né? Uma bossa lingual ou palatina, né? Aqui de um dente superior, formando parte do cíngulo, que vocês aprenderam. E a bossa vestibular e suas regiões. Por exemplo, aqui nesse dente é uma bossa bem perto da cervical desses dentes. E lembrem aquilo que eu falei do equador protético do dente. Então, se a gente vai estudar esse equador protético, esse dente dessa bossa para incisal, aqui no caso, ele é quase que todo expulsivo. Então, a gente precisa entender isso quando a gente vai fazer um preparo cavitário, por exemplo, de prótese. Nos dentes posteriores, a gente tem uma diferença de bossas quando a gente trata de dentes superiores e quando a gente trata de elementos inferiores. Nos elementos inferiores, a bossa vestibular, ela está muito mais para a cervical do que nos elementos superiores. E o contrário se dá quando a gente fala de faces linguais. Nos casos dos elementos inferiores, essas bossas elas estão mais deslocadas para o oclusal. E nos superiores, ao contrário, estão mais deslocadas para a cervical.
E aí tá o que eu falei do equador protético do dente, que vai ser a região de maior protuberância unida, ou seja, todas as bossas unidas vão dar o equador protético do dente. Para a oclusal, temos uma expulsividade, para a cervical, temos uma retentividade. Outra estrutura interessante que a gente recorde são sulcos de desenvolvimento e lobos dos dentes, que são esses sulcos que formam essas linhas, né? Formam essas linhazinhas, aqui no caso por vestibular, e vão formando esses lobos, né? Que são essas divisões, tipo essas montanhinhas dos dentes que a gente observa aqui. As cristas marginais, né? Quando a gente falou das bordas, né? Mas as cristas marginais, quando a gente olha por palatino, a gente vê nitidamente uma linha que é análoga àquelas cristas marginais dos elementos posteriores. E a crista mediana, aqui no caso do dente canino. É uma crista importante a gente relembrar aqui no dente canino, porque a gente já viu que nessa região de palatina de canino superior, né? Onde está essa crista mediana, vai se dar o quê? A guia pelo dente canino. Lembra que a gente falou das guias de movimentos bordejantes de lateralidade, que idealmente são dadas pelos caninos? Então, essa crista mediana vai ser a região mais convexa dessa face, onde vai se formar essa linha que vai guiar os movimentos bordejantes de lateralidade aqui no caso. E as cristas marginais de todos esses dentes anteriores vão dar características de reforço, né? Características que têm função mecânica e que têm, secundariamente, um efeito de naturalidade, um efeito estético quando a gente entende a escultura desses elementos. E nos dentes posteriores, como a gente falou, a gente tem aquelas arestas, né? Aquelas arestas transversais desses dentes nessa região de bordas que a gente chama de cristas marginais, né? Então vejam aqui nos elementos superiores, né? Esse grupo de elementos superiores e o grupo de elementos inferiores nós temos aqui também. Não está aqui desenhado, mas é importante que a gente saiba onde se dão essas cristas, porque dependendo do tipo de relacionamento interdentário, aí vai ser uma região de contato oclusal. Vocês viram com o professor Luiz que um dos tipos de contato oclusal é cúspide crista. Então, dependendo de como essas cristas são esculpidas, a gente vai ter o contato que a gente pretende ter para ter a tal estabilidade mandibular e eficiência mastigatória adequada. Então, entender como que se dão as inclinações dessas cristas, porque elas vão se relacionar, dependendo do tipo de oclusão, com o antagonista. No primeiro molar superior, como a gente tinha falado, né, dá aquela cúspide que é grandona, que a gente falou, que é a mesiolingual ou mesiopalatina, até a disto vestibular, nós temos a ponte de esmalte, né, ou crista oblíqua, que ela interrompe a continuidade do sulco principal. Então, aqui por que existe isso? Porque a gente viu que essas regiões, né, dessas cristas, né, são regiões de reforço de esmalte. Então, como a gente vai ter um esforço mastigatório grande dessa cúspide, que é das maiores de todos os dentes, aliás, esse dente, vale recordar que ele é um dente de base, é uma pirâmide de base pentagonal. Então, ele tem 5 vertentes, esse dente. Quando a gente faz a escultura, é importante lembrar que é uma pirâmide diferente daquelas pirâmides que a gente faz nas outras cúspides, que são de bases quadrangulares. Esse dente tem uma pirâmide grande, de base pentagonal, tem 5 vertentes e 5 lados como base dessa pirâmide. E nós temos essa região de maior volume de esmalte, que é a ponte de esmalte. Então, relaciona-se com aquela força que vai fazer contra o maior dente inferior. O sulco principal, né? O sulco, a fóssula central do primeiro molar inferior. Então, a maior cúspide, gravem isso, que a maior cúspide ela oclui com o maior sulco.
E quando a gente falou, não sei se vocês se recordam, né, que a gente falou na aula de guias anteriores e quando a gente mencionou aquela questão de chave de oclusão, que a gente falou até de classe 1, 2 e 3 de Engel, que eu mostrei aquela relação antero-posterior do primeiro molar superior com o primeiro molar inferior, a gente mencionou que a cúspide mesiovestibular do primeiro, a ponta de cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior se relacionaria com o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Só que agora eu estou falando da parte dessa cúspide palatina, que vai se relacionar no mesmo dente na fóssula central, a cúspide palatina do primeiro molar superior na fóssula central do primeiro molar inferior. Então, isso, em conjunto com aquilo que eu falei, da cúspide mesiovestibular, apontando para o sulco mesiovestibular do inferior, forma a tal chave de oclusão da classe 1 de Engel, que a gente mencionou. Então, quem não lembra, é um dos momentos para reassistir esse trecho daquela aula de guias anteriores. Então, aqui, como a gente falou, né, a região de cíngulo, que eu mencionei, que é aquela bossa palatina dos dentes anteriores superiores, e estava formando parte do cíngulo, e nós temos aquela região, aquela concavidade que vai se relacionar com os dentes, com a vestibular e borda incisal dos inferiores. Essa concavidade dos dentes anteriores e superiores se chama fossa palatina. Então, temos a fossa palatina, que termina no cíngulo. O cíngulo vai ser uma espécie de um descanso quando há contato dos elementos inferiores com superiores. O que nós já vimos também, que quase excêntrica, quase a gente não tem contato anterior. As fóssulas ou fossetas, né? Então, regiões de encontro de alguns sulcos, né, de oclusais, a gente chama de fóssulas ou fossetas, que a gente tem uma especial atenção também para é uma área de maior risco para desenvolvimento, para acúmulo, né, de restos de alimentos, formação de biofilme e início de um processo carioso. Então, é um dos lugares muito importantes, porque vai se relacionar os dentes antagonistas aí, vão se relacionar aí. É uma região onde ocorre a trituração do alimento, ou seja, uma região funcional muito importante. E justamente é uma das regiões onde acontece a maior suscetibilidade de cáries oclusais. Então, se acontece uma cárie aí e a gente depois vai ter que reabilitar com restaurações, sejam elas de qualquer tipo que sejam, se a gente não faz depois o correto relacionamento que a natureza tinha dado, a gente perde a estabilidade e perde a eficiência mastigatória. Então, bom conhecer fóssulas ou fossetas e evitar que a gente tenha que fazer restaurações aí, ou seja, evitar que a gente tenha problemas de lesões cariosas aí e destruições dentárias. Então, aquilo que a gente estava falando das pirâmides, né? As pirâmides formam as cúspides e a gente viu que essa cúspide mesiolingual do primeiro molar superior, que é aquela maior, ela é uma pirâmide de base pentagonal, diferente dessas aqui que são pirâmides de bases quadrangulares. E quando essas pirâmides se interrelacionam, a gente faz o início da escultura dentária. Então, só lembrando que as cúspides são pirâmides que a gente vai arredondando as suas vertentes e arestas, né? Então, como eu mencionei, vertente, né? Vertentes são cada lado da pirâmide. Se a gente observar esse esquema que a gente tem aqui, por exemplo, esse lado que está sombreado da pirâmide é uma vertente da pirâmide. Então, por exemplo, essa cúspide, esse aqui que dente que é? É um primeiro molar inferior, que a gente mencionou que é o maior dente que existe. Então, ele tem 3 cúspides vestibulares, a mesiovestibular, a mediana, a médio-vestibular e a disto-vestibular. E nós temos aqui as linguais, né? A disto-lingual e a mesio-lingual.
Vejam, 5 cúspides, também dão um belo reforço e formam um baita sulco aqui, que inclusive tem o formato de um Y. Alguns autores, né, algumas pessoas falam que formam uma espécie de uma letra W aqui. E o encontro dessas vertentes vai formar esse sulco, que é um dos maiores sulcos, e nessa região de centro, né, de fossa central, desse encontro desse sulco, é onde vai se relacionar aquela cúspide que eu mencionei que é a maior que existe, do primeiro molar superior, que vai dar a chave molar, a chave de oclusão de classe 1. Então, aqui é o relacionamento daquela cúspide grande. E aqui nós temos 5 cúspides, todas de base quadrangular, tá? 5 cúspides de base quadrangular, formando vertentes entre elas, né? Então aqui nós temos as arestas, né? As arestas são as linhas que a gente pode formar aqui. Então a gente chama, né, de arestas longitudinais, aquelas no sentido mesiodistal, e as transversais no sentido vestíbulo lingual. Então aqui em vermelho a gente fala que são as transversais, e eu mencionei que as próprias cristas marginais são tipos de arestas transversais, e as longitudinais são essas amarelinhas aqui, essas linhas que a gente faz no sentido mesiodistal. E o sulco é o encontro dessas pirâmides, né, como a gente já mencionou. Então vejam aqui no primeiro molar inferior formando a tal letra W que eu mencionei, ou um Y aqui. Se a gente só considerar essa parte aqui, considera um Y. Mas é uma letra W, segundo outros autores, né? Formando os sulcos. Então nós temos aqui também, a gente usa a mesma nomenclatura, né? Sulco transversal e sulco longitudinal, né? Então, só voltando aqui. Ó. Então, como a gente havia falado, assim, aqui em amarelo, nós temos as arestas transversais e em vermelho as longitudinais. Perdão, falei errado. Então, para ficar correto. Em vermelho nós temos as transversais, em amarelo as longitudinais, arestas. E quando a gente fala em sulcos, a gente usa a mesma nomenclatura, só que aqui eu confundi porque a cor alterou aqui. Aqui, ó, mesiodistal é longitudinal e vestíbulo lingual a gente chama de transversais. Então aqui nós temos sulcos também no sentido transversal e o sulco como é o sulco principal no sentido longitudinal. Confundi porque a cor inverteu aqui no caso, tá? Mas então, para ficar claro, sentido mesiodistal é longitudinal, sentido vestíbulo lingual é transversal, tá? E aí a gente divide as faces oclusais entre face oclusal anatômica, perdão, e a face oclusal funcional. Anatômica é aquela que a gente pega as pontas de cúspide, né, e vê a distância intercuspídica. O que está dentro dessa distância intercuspídica é a face oclusal anatômica. E a face oclusal funcional é aquela que se relaciona com o dente antagonista. Então, ela engloba a anatômica e também, no caso aqui dos inferiores, as vertentes externas, né, ou lisas, das vestibulares, e no caso dos superiores, as vertentes externas ou lisas da lingual. Porque na hora que elas se relacionam, né, imagina que aqui esse dente, os meus dedos aqui, esses dedos, são a face vestibular dos superiores. E aqui, esses meus dedos são a face vestibular dos inferiores. Na hora que temos o relacionamento dos inferiores,
nós temos a face anatômica aqui e também a face, ó, olhem para os vestibulares, para os inferiores. A região de vertente lisa ou externa, né? As vertentes lisas ou externas da face vestibular. No caso dos superiores, nós temos a região de mesa oclusal e temos também o relacionamento aqui, ó, da vertente lisa das cúspides linguais ou palatinas. Então, essa diferença de faces oclusais anatômicas para faces oclusais funcionais, ela tem a ver com esse relacionamento dessas cúspides funcionais, né, que são as VIPs. Então, a vestibular inferior com a palatina superior acaba tendo essa extensão. Então, até onde elas se encostam, né, a gente chama de face anatômica funcional. No inferior, as vestibulares, né, a face lisa, externa, vestibular, não triturante das cúspides vestibulares. E no superior, a lisa, externa, não triturante das palatinas. Tá? E os pontos de contato nos dentes posteriores é uma área de contato que forma uma meia, né? Uma meia menor por vestibular e forma uma meia maior por lingual, como a gente pode ver aqui. E isso tem algumas pequenas alterações quando a gente fala em dentes superiores. Esse ponto de contato ele vai indo cada vez mais para lingual, até a distal do primeiro molar, quando esse ponto ou área de contato ela se dá um pouquinho mais para lingual. E em geral a gente tem essa abertura menor, né? Uma abertura assim maior em angulação, mas menor em distância para vestibular e maior em distância para lingual e menor em angulação. Então isso se dá devido à própria anatomia dos dentes. E nos dentes anteriores a gente tem mais pontos de contato do que áreas de contato. O sulco, né, e espaço interdentário, são essas angulações como a gente vê aqui, ó, na região incisal, a gente tem essa abertura do ponto de contato para incisal e para cervical a gente tem essa abertura do ponto de contato para cervical, que é justamente onde vai ser o espaço onde vão se alojar as ameias, né? Vão se alojar as papilas gengivais, para dar aquela característica também de saúde e de estética também. E aí nós temos o corredor bucal, que vai ser o arranjo, devido ao arranjo dos arcos dentários e a posição dos dentes, quando a gente olha na vista frontal ou coronal, a gente vê que os dentes se arranjam como se fosse assim soldadinhos que vão cada vez formando, eles não ficam retos. Como o arco ele vai se abrindo, né? A gente olha um espaço que dá uma característica, como é que eu vou dizer, esteticamente agradável com essa abertura para posterior. Né? Então a gente forma uma espécie do corredor bucal. Então quem olha nessa vista frontal acaba vendo parte dos elementos mais posteriores e eles vão aos poucos se mostrando menos, conforme a gente vai vendo nessa vista frontal elementos mais posteriores. Então a exposição nessa vista a gente vê cada vez menor, como está nessas linhas aqui mostrando. A gente tem uma exposição maior dos dentes anteriores e cada vez a gente vai vendo menos os dentes mais atrás, mais posteriores. Isso é o chamado corredor bucal. E a linha do sorriso tem a ver com o quanto a gente expõe, né, de dentes quando a gente faz o sorriso. E o arranjo dos dentes, eles acompanham mais ou menos o arco do sorriso. E isso tem a ver com a curva de Wilson, quando a gente olha nessa vista frontal também. A gente diz que o sorriso é invertido quando essa curva, ao invés de ser convexo para inferior,
ela fica reta e às vezes côncava, né? Então, aí a gente retoma aqueles conhecimentos do que é a curva de Spee, que são as curvas de compensação. A curva de Spee, quando a gente olha na vista sagital, a gente vê aquela inclinação para superior, né, do arco. Então, o arco ele tem uma inclinação de canino até segundo molar, com uma ligeira inclinação superior. E a curva de Wilson, quando a gente olha por anterior, a gente vê essa inclinação, como eu falei, convexa para inferior. A combinação dessas duas curvas vai formar uma esfera que é chamada de esfera de Monson. Vocês devem ter aprendido isso ou em radiologia ou em prótese total, que forma uma espécie de uma esfera cujo centro dessa esfera é na região próximo da glabela, como se fosse uma bola. E essa bola, quando a gente olha pela frente, forma a curva de Wilson. Quando a gente olha por trás, forma a curva de Spee, né? Então, ou alguns autores chamam de curva de Spee. E as cúspides palatinas, elas formam também uma inclinação, que vai dar justamente aquele tal do corredor bucal. Então, palatinas, aí no caso do arco superior, tem uma linha que a gente segue, que é uma linha que nos orienta, inclusive, a fazer escultura. Quando a gente vai fazer escultura, a gente segue essa linha dessas cúspides, a gente segue a linha do sulco principal desses elementos posteriores. Então, são linhas de referência que a gente, entendendo como elas são e entendendo como que se dá o posicionamento dentário, que o próprio professor Luiz falou, que os dentes superiores eles têm uma ligeira inclinação vestibular e os inferiores têm uma ligeira inclinação lingual, mais essas linhas a gente entende como que se dá o relacionamento funcional também e serve como guia e referência para a escultura de elementos. E as linguais também, elas, junto com a inclinação lingual que eu falei, elas também têm uma espécie de um alinhamento, que não é uma linha reta, é uma linha convergente para posterior, né? Então, entender isso, entender essas linhas, é muito importante para a gente fazer esse relacionamento de um dente com os dentes adjacentes e depois esses dentes vão se relacionar em termos interarcos. E isso vai dar, se a gente segue a anatomia e proporções dentárias corretas, vai dar também o relacionamento que vai proporcionar estética, né? Além da função, a estética como consequência, como a gente já falou. Então, só recordando aí as curvas de compensação, como a gente estava falando, temos a curva de Spee, né? Que é aquela no sentido sagital, na vista sagital, que vai dar uma inclinação ascendente para posterior de canino até segundo molar. Então, aqui, a pessoa que tirou essa fotografia colocou uma espécie de uma placa metálica formando essa convexidade para inferior. Então, nessa vista sagital, a gente tem uma inclinação de canino até segundo molar ascendente, formando essa convexidade para inferior, na vista sagital. E a curva de Wilson é quando a gente observa a pessoa na vista frontal ou coronal, né? Eu gosto mais da palavra coronal. A gente tem também essa convexidade voltada para inferior e essa curva se dá devido a essa inclinação lingual dos inferiores e vestibular dos superiores. Então vejam nessas imagens aqui embaixo, aqui mostra aquela esfera que eu mencionei, a esfera de Monson que tem o seu centro mais ou menos na região de glabela. E aquela curva de Wilson no sentido frontal, devido à inclinação lingual dos inferiores e vestibular dos superiores. Então aqui a curva de Wilson na vista frontal ou coronal. E na vista sagital nós temos a curva de Spee, que é aquela curva ascendente de canino até segundo molar, ascendente de anterior para posterior. Vejam que essa curva ela tem íntima relação com alturas de cúspide, com ângulo da trajetória ou guia condilar, conforme a gente mencionou que o perfil facial da pessoa vai alterar essas angulações também.
Então a gente vai ter cúspides mais íngremes, com um ângulo mais agudo, conforme o perfil for mais esticado da pessoa, for mais dólico facial. E conforme o perfil for mais braquifacial, mais a face mais curtinha, a gente precisa de cúspides menos inclinadas. E isso vai ter consonância com o ângulo da trajetória condilar também. Vocês viram isso na aula de... É um dos preceitos da aula de determinantes da morfologia oclusal, né? E aqui é uma brincadeira da curva de Wilson, que tem aquele Wilson do filme O Náufrago, né? Então, o meu amigo aí, o Marcelo Musilli, ele colocou o Wilson em cima da curva de Wilson para brincar e para ajudar na memorização disso. Então, uma vez isso recordado, a gente vem ao seguinte questionamento: o que é a saúde do sistema, né? Quando a gente fala, será que é ter oclusão perfeita, ideal? A gente já mencionou isso quando a gente fala de capacidade adaptativa, de equilíbrio do sistema, quando a gente falou sobre oclusão fisiológica, as definições de oclusão fisiológica, oclusão terapêutica, padrões de referência da oclusão ideal. E aí, o que é esse tal do equilíbrio do sistema, né? O que é entender essa capacidade adaptativa, dentro do limiar de tolerância? E quais são os sinais que indicam esse conceito de equilíbrio do sistema? Então, a gente já mencionou isso. E existem algumas referências bem genéricas que o próprio Dawson nos apresenta, né? Então, por exemplo, ausência de doenças em todas as estruturas, periodonto saudável, ATM estável, oclusão estável, manutenção de estruturas dentárias, ou seja, a não perda, e a saúde, a observação que não existem mobilidades, não existem recessões gengivais, não existe dor, não existe características de alteração periodontal, função confortável, estética otimizada como consequência disso tudo, e quando a gente considera o paciente um igual, e com isso a gente consegue eticamente tratá-lo da melhor maneira possível. Alguns autores dizem que o desequilíbrio do sistema, ou de alguns componentes do sistema, vai dar problema naquele elo do sistema. Então, quando a gente considera, por exemplo, dente, periodonto, osso, músculo e articulação, quando a gente tem um desequilíbrio do sistema, alguns autores dizem que o elo mais fraco vai dar problema, ou alguns desses elos vão dar problemas conjuntamente. Outros autores falam, existe a teoria do elo forte, que eles se oferecem em sacrifício porque eles são mais fortes, para preservar os demais. Então, por exemplo, o dente. O elo dente, ele pode fraturar, ele pode desgastar, ele pode inclinar. No músculo a gente pode ver hiperfunção, a gente pode ver áreas de dolorimento, a gente vai ver aqueles pontos gatilho, áreas de déficit de energia. Então significa que alguma coisa no sistema está alterado. E no periodonto a gente vai observar mobilidade dental, bolsa, reabsorção, recessão gengival. No osso, reabsorções ósseas, que vão dar como consequência também o problema periodontal. E na articulação, eventualmente, a gente vai ter ruído, a gente vai ter deslocamento, vai ter dor articular, né, as artralgias, ou uma combinação de todos esses fatores. Isso acontece quando a gente abusa da capacidade adaptativa da pessoa, quando a gente excede o limiar de tolerância da pessoa. Então, o autor Dawson, ele fala que aquilo que eu comentei, primeiro a gente vê a posição desse osso móvel em relação à base, ou seja, que as articulações estejam nas posições corretas. Depois a gente vê se os músculos estão executando as funções da melhor maneira que eles têm, função de fechamento, de abertura, de protrusão, lateralidades. E aí sim os dentes têm que se encaixar sem atrapalhar toda essa dinâmica. Então, ó, o Dawson simplifica até mais. Que o que é uma oclusão estável? É quando a gente tem ATMs saudáveis e estáveis. Dentes firmes, sem mobilidades.
Isso até é interessante, só um parênteses aqui. Quando a gente vê pessoas que têm o periodonto firme e várias ausências dentárias, a gente chega a desconfiar que então essas ausências se podem ter se dado não por problemas periodontais, mas sim por talvez uma sobreindicação de extração, talvez por uma mutilação. Isso é muito comum, infelizmente, da gente ver no Brasil. Terceiro fator aí do Dawson, nenhum desgaste excessivo, ou seja, sem exposição de dentina, porque quando a gente tem exposição de dentina, é um tecido de origem endodérmica, né? Que não pode estar exposto ao meio, ou seja, ele é uma espécie de tecido conjuntivo especializado que ele está exposto sem uma proteção. Então a gente precisa proteger e precisa entender por que que aconteceu aquela exposição, mexer na causa também. Então o parâmetro é não ter desgaste que chegue ao nível de dentina, segundo o Dawson. Dentes em posição estável, né, aquelas posições que não atrapalhem e que estejam firmes e estáveis, e estrutura de suporte saudáveis, sem inflamação, sem recessão, sem mobilidade, sem reabsorção óssea, etc. Então, ele simplifica mais ainda aqueles critérios que ele havia mencionado em outra parte do livro ou em outra publicação. Isso eu não lembro. Então, essa é uma frase que vale a pena a gente voltar a recordar nesse momento, que a determinação da correta relação fisiológica da mandíbula, ou seja, a posição mandibular das cabeças da mandíbula, tem que estar estável, tem que estar na posição dela quando a gente vai pensar em reabilitações. A gente não tem que fazer uma reabilitação, por exemplo, uma prótese total, que para casar os dentes, para as pessoas encaixarem os dentes, tem que estar numa posição ou protruída ou um pouco lateralizada, para os dentes encaixarem. Porque eu vou tirar a minha mandíbula da posição de estabilidade dela. Vou ter que ou fazer uma protrusão ou uma lateralidade, ou uma combinação de ambos. Ou seja, eu vou ter encaixe dentário sem estabilidade da mandíbula. Então, o ideal seria que os dentes se encaixassem desde que a gente tivesse uma posição articular favorável. Então, a determinação da correta relação fisiológica da mandíbula precisa ser determinada antes de determinar o correto relacionamento dentário entre dentes. E os dentes devem se encaixar dentro dessa harmonia da relação intermaxilar. E não o contrário, não a gente submeter a pessoa a um contato dentário correto, porém fora da posição de suas bases ósseas e de sua estabilidade articular. É o caso quando a gente... Isso é um parâmetro de oclusão ideal que a gente usa para reabilitações. Para quê? Para não abusar da capacidade adaptativa do sistema, não ultrapassar o tal do limiar de tolerância do paciente. E isso se dá, um dos critérios da oclusão ideal é quando a gente tem coincidência de RC e MIH. A gente viu que quando a gente não tem essa coincidência, quando a gente vai encaixar os dentes na maioria da população não tratada, né, a gente vai ter um deslocamento dessa posição mandibular e quando isso acontece em termos terapêuticos, isso pode ter algum problema. Então, quando a gente pensa em termos terapêuticos, a gente pensa nos parâmetros de uma oclusão ideal. Se isso não tiver totalmente entendido, esse detalhe que a gente está falando, vale retomar o conceito de o que é uma oclusão fisiológica, o que é uma oclusão ideal, o que é uma oclusão terapêutica e padrões de capacidade adaptativa do paciente e limiar de tolerância. Isso foi falado na aula do professor Luiz, de posicionamento e oclusão dental, e foi também falado na aula de guias anteriores. E a gente está retomando agora. Se isso não tiver totalmente entendido, vale a pena ser retomado esse conceito. Então, o que é estabilidade oclusal? É a manutenção da posição dentária através do equilíbrio de forças resultantes atuantes em cada dente. Então, como eu mencionei anteriormente, elas têm que estar em consonância, elas têm que estar respeitando as articulações e músculos, como conceituado aí por Dawson, que é um dos autores mais importantes dessa área, né, de oclusão, do estudo da oclusão. Está relacionado a dentes vizinhos, dentes adjacentes e dentes antagonistas, ou seja, relacionamento intraarcos e interarcos.
e tem relação de contato proximal e estabilidade vestíbulo-lingual e mesiodistal. Então, essas duas imagens aí mostram, por exemplo, que a gente precisa ter dois apoios, no caso aqui das articulações, e um terceiro apoio seria os contatos dentários que vão estar bilaterais e simultâneos. Se a gente tiver isso, a gente vai ter 3 pontos, né? Um ponto virtual aqui, que são os dentes, e 2 pontos, que são as duas articulações. Tendo consonância desses 3 pontos, a gente tem estabilidade mandibular. Se a gente não tiver estabilidade dentária, isso pode interferir na estabilidade mandibular. O que é instabilidade dentária? No caso dissêntrica, quando a gente tem o tal do contato prematuro, ou ausência de contato, que não dá uma distribuição de contatos iguais, bilateralmente falando. E em termos de excursões, quando eu vou mexer a minha mandíbula, eu tenho interferências, eu tenho obstáculos para eu conseguir mexer a mandíbula com liberdade. Mas quando a gente fala de contatos cêntricos, que é o caso aqui, a gente precisa que os dentes deem essa estabilidade. Não adianta eu fechar e ter um plano inclinado. Se eu fechar dente com dente e tiver um plano inclinado, esse plano vai fazer com que dente com dente force a minha mandíbula a escorregar, ou para lateral, ou para medial, ou para anterior, ou até para posterior também. Me dá uma instabilidade. Então, eu preciso ter instabilidade no sentido antero-posterior ou mesiodistal e no sentido vestíbulo-lingual, ou seja, laterolateral. Preciso ter a estabilidade nesses dois eixos. Quando eu penso na vista sagital, estabilidade antero-posterior. Quando eu penso na vista coronal, estabilidade laterolateral. Então, os dentes eles têm que dar essa estabilidade na hora que eles se encostam. Eles não podem escorregar. Eles têm que dar uma estabilidade tanto quando no sentido anterior, ou seja, mesiodistal, quanto no sentido laterolateral, ou seja, vestíbulo lingual, para ficar em consonância com as duas articulações, duas ATMs. Então esse aqui é um esquema que eu gosto muito, que é do Miyashita, do Eduardo Miyashita. Ele mostra a articulação na sua posição, ele mostra os dentes posteriores com a axialidade e estabilidade desejada e os dentes anteriores quase encostando. Ou seja, quando está excêntrica, quando a gente está com aquela contenção posterior, contenção cêntrica posterior, a gente não sobrecarrega os dentes anteriores, como a gente viu nos conceitos de oclusão mutuamente protegida. E aí, quando a mandíbula vai fazer os movimentos, ela tem essa liberdade, ela deixa de encostar em dentes posteriores e a articulação tem liberdade de caminhar, de permitir esses movimentos sem que encostem em dentes. E os dentes anteriores vão guiar esses movimentos quando eles forem bordejantes. Então isso é tudo muito bonito, até de recordar também. Então isso está falado na aula de guias anteriores, vale a pena recordar. Então, nós vimos que os dentes posteriores eles têm que ter uma resultante de forças no sentido axial, ou seja, projetadas na área, né? Se a gente fizer uma foto assim por cima desses dentes posteriores, a força ela tem que estar contida no sistema de base desses dentes, ou seja, essa força ela não pode estar além do que for a base deles. Se ela estiver além do que for a base dele, vai ser uma força com a resultante lateral, que a gente sabe que eles não estão preparados para isso. A resultante de força tem que estar no sentido axial, no sentido da base. E essa base é o sistema de raízes. Então, os dentes posteriores, a resultante de força tem que estar projetada na área do dente e sistemas de raízes. E os dentes eles têm que estar estáveis em suas posições, né? Lógico, se a gente tiver essa resultante fora dessa base, a gente vai provocar uma força lateral e pode provocar tudo aquilo que a gente falou: fratura, desgaste, migração dentária, problemas de recessão gengival, problemas de periodonto, etc.
Então, a estabilização desses dentes posteriores em suas posições devem resistir aos movimentos mesiodistais, ou seja, anteroposteriores, e vestibulolinguais indesejáveis, ou seja, se a gente tem dentes que escorregam na hora que eles fecham, significa que algumas forças deletérias estão acontecendo ali. Algumas forças no sentido não axial estão acontecendo ali. Se na hora que fecha ele para o movimento e fica estável, a gente tem estabilidade mandibular com decomposição de força axial no sistema de raízes e base periodontal. Essa neutralização de forças oclusais pelo sistema periodontal se dá por fibras oblíquas, sistema hidráulico de sustentação, né? Porque a gente sabe que, além do coxim amortecedor, a gente tem um líquido que fica entre a raiz e o osso, né? Então, nós temos o periodonto, né? De sustentação e temos o cemento, ligamento periodontal, osso. Mas nessa região a gente tem líquido. Conforme ocorre aquela tendência de intrusão dentária, essas fibras oblíquas impedem, né, ou fazem esse coxim amortecedor, e esse líquido também ele impede que ocorra a intrusão, ou seja, se ocorre uma tendência de intrusão, rapidamente esse líquido ele faz uma força contrária, mantendo a saúde do sistema. Propriocepção, que é quando a gente come uma pedra, às vezes a gente está comendo uma coisa molinha e no meio tem uma pedra, um arroz assim, e no meio tem uma pedra. Existe a propriocepção que faz o nosso sistema neuromuscular abrir a boca, relaxar os músculos elevadores da mandíbula e a gente, por arco reflexo, abre a boca. Fibras transeptais, fibras occitalânicas e tudo isso que tá aí descrito. Então é muito interessante. Isso está no livro do Fábio Goires e é importante. É todo um sistema de proteção dessa axialidade de forças que é o que é desejado para os dentes posteriores. E aí quando a gente... Imaginem que vocês agora estão na garganta do paciente. Vocês são um bonequinho que está lá na região posterior da língua do paciente. Então nós temos o lado direito aí do nosso lado direito e o lado esquerdo do nosso lado esquerdo. Então são vocês que vão mexer essa boca de um lado para o outro. E a gente viu que essas cúspides palatinas dos dentes superiores contra as cúspides vestibulares dos dentes inferiores, então, ou melhor dizendo, e vendo assim essa imagem aí, as cúspides palatinas dos dentes superiores, elas se relacionam nos sulcos centrais dos dentes inferiores. E as cúspides vestibulares dos dentes inferiores se relacionam nos sulcos centrais dos dentes superiores. Então, quando a gente vai pensar em estabilidade dessa mordida, né? Quando a gente está falando aí em cêntrica, a gente precisa ter esses contatos certinho para que dos dois lados encoste ao mesmo tempo. Contatos bilaterais simultâneos. E que deem aquela estabilidade para que não escorregue nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Então, essas cúspides mencionadas aí, as palatinas superiores e as vestibulares inferiores, que as palatinas superiores vão se relacionar com os sulcos principais dos inferiores e as vestibulares inferiores com os sulcos principais dos superiores, são as cúspides de suporte, as cúspides de trabalho, né? São aquelas que mais trabalham. Na hora que a gente recebe aquela carga de 80 a 120 quilos, são distribuídas nessas regiões que estão preparadas para isso. Tem a ponte de esmalte, né, no caso do primeiro molar superior, tem aquele sulco mais desenvolvido do primeiro molar inferior, que vai se relacionar fazendo a chave molar, né, de classe 1, que a gente comentou. Então nós temos vestibulares inferiores nos sulcos principais dos molares superiores, ou dos dentes posteriores superiores. E nós temos as cúspides palatinas superiores se relacionando nos sulcos principais dos primeiros, dos molares ou dos dentes posteriores e inferiores. Então essas cúspides aí são as chamadas
cúspides de suporte, cúspides de contenção cêntrica, cúspides de trabalho. Eu coloquei aí, ó, cúspides de suporte, de trabalho, de contenção cêntrica, que são as VIPs. Por que VIPs? Porque é V de vestibulares inferiores e palatinas superiores. Vestibulares inferiores e palatinas superiores. Então, isso aí é um esqueminha do relacionamento em cêntrica, quando a gente só fecha a boca. Só que a gente já aprendeu também as lateralidades. E a gente aprendeu que nos movimentos de lateralidade, por exemplo, a gente tem que ter liberdade, tanto do lado de trabalho quanto do lado de não trabalho, desses elementos posteriores. No entanto, existe uma tendência deles se encostarem. Então, mostrando aí, novamente. Quando a gente vai fazer com a mandíbula uma lateralidade para o lado esquerdo, por exemplo, o que acontece? A gente está em cêntrica, ou seja, está se relacionando naquele sulco, só que essa cúspide inferior, e lembrem-se que quem mexe é a mandíbula, a maxila está lá parada, os dentes de cima estão parados. Na hora que a mandíbula mexe para um lado, para o lado esquerdo aí no caso, ela tem que ir contra essa vertente triturante vestibular, essa vertente triturante lingual das cúspides vestibulares dos superiores, para empurrar o alimento contra ela. Ou seja, ela vai realizar trabalho. Ela não faz o trabalho só axial. Ela vai realizar um trabalho contra essa cúspide. Só que ela precisa resvalar nela e escapar. Porque a gente não quer contatos ou componentes de forças que se decomponham de maneira oblíqua. Então ela precisa escapar com liberdade, para não ser uma interferência. E ela vai escapar pelo sulco de trabalho, porque ela está fazendo trabalho para esse lado. Então os elementos superiores, eles têm o sulco de trabalho na vestibular, porque na hora que a mandíbula faz trabalho, no caso aí para o lado esquerdo, esses sulcos na vestibular, dessas cúspides vestibulares dos superiores, que não são cúspides VIPs, precisam permitir essa liberdade para a mandíbula caminhar. E da mesma forma, quando a mandíbula ainda está caminhando para o lado esquerdo, que é o lado de trabalho, o que vai acontecer com essa cúspide palatina superior? Ela precisa, ou seja, a maxila está parada e a mandíbula está indo para esse lado. Essa cúspide, na hora que ela está parada, a cúspide lingual do inferior precisa permitir que essa cúspide fique aí e que a mandíbula saia dessa posição e vá para o lado de trabalho. Então existe uma tendência a encostar a cúspide lingual do inferior contra essa palatina do superior. Mas na hora que a gente está fazendo o trabalho, essa cúspide palatina do superior, ela precisa escapar também. Então, os inferiores têm que permitir esse escape dessa cúspide superior. Então, para isso, a gente vai ter sulcos de trabalho dos inferiores nas linguais. Então, quando está fazendo trabalho para o lado esquerdo, nos dentes inferiores, a gente precisa desse escape do lado lingual desses dentes inferiores. E vale o mesmo do outro lado. Quando a gente vai fazer trabalho para o outro lado, a gente tem as cúspides de contenção cêntrica e incêntrica e uma tendência de escape para vestibular contra essa vertente interna, né, das cúspides vestibulares do superior. Então a gente precisa que para que ela escape com liberdade, que tenha um sulco chamado sulco de trabalho. O que eu quero dizer com tudo isso? Que os sulcos de trabalho dos superiores, eles estão voltados para vestibular. E os sulcos de trabalhos dos inferiores, estão voltados para lingual. Que é por onde deve escapar essas cúspides aí.
as cúspides de trabalho, né? Se ela está trabalhando para um lado ou para o outro, ela precisa escapar com liberdade, sem produzir interferência. E aí elas vão resvalar contra cúspides que não são de trabalho, não são de corte, não são de contenção cêntrica, que vão ser essas cúspides que estão marcadas em azulzinho aí, que são as leaves, as linguais inferiores e vestibulares superiores, que são as cúspides de corte. Então, para cortar, para ter uma tendência de cortar o alimento, ele precisa escapar por esses sucos de trabalho, né? Então, essas cúspides de corte ou cúspides de balanceio, ou cúspides de não contenção cêntrica, vão proporcionar, são aquelas que, ao se encontrarem, vão formar os sucos de trabalho pro dente, para a mandíbula, para o lado que ela está indo de trabalho. Então, é o contrário. O lado de trabalho, os sulcos de trabalho dos superiores são para vestibular e os sulcos de trabalho dos inferiores são para lingual. A gente vai entender isso melhor num vídeo que eu vou mostrar aí, que é esse aí. Imagine que essa esfera é a cúspide mesiolingual, aquela grande que eu falei, do primeiro molar superior. E ela está ocluindo no sulco principal do inferior. E a mandíbula está indo para o lado esquerdo aí. E a cúspide fica parada, porque quem mexe é a mandíbula. Então a superior fica parada. Esse sulco pela qual ela escapa é o sulco de trabalho do inferior. Então é onde está essa flechinha vermelha. E notem que os sulcos de trabalho, né, eles são como se fossem assim bem retinhos em relação ao dente. E quando a gente mexe a mandíbula para o outro lado, agora fazendo trabalho para o lado direito, aí no caso, né, lateralidade do lado direito, a maxila fica parada e essa cúspide ela tem que escapar por um sulco que se chama sulco de não trabalho, ou sulco de balanceio, que em vez de ser pouco angulado, ele é mais angulado, ele é mais fechado. Então tá aí nessa flechinha azul, é o sulco de não trabalho. Por onde a cúspide escapa na hora que ela está fazendo o movimento de não trabalho. E quando faz protrusão, né, quando a mandíbula vai para frente, aquela cúspide ela escapa nesse sentido aí amarelo, no sentido do P que a gente está vendo aí, porque é a mandíbula que está indo para frente. Então a gente precisa ter uma área de liberdade para que essa cúspide não bata em estrutura dental, para dar a tal da proteção mútua. Então eu preciso de liberdade em excursões, liberdade de não encostar em dentes posteriores nos movimentos excursivos, tanto em trabalho quanto em não trabalho. E aí os sulcos que conferem essa liberdade são o sulco de trabalho, sulco de não trabalho e o sulco de protrusão. Né? No caso aqui, o sulco de protrusão ele é viradinho para distal do dente inferior. O de não trabalho, ele tem essa angulação distolingual com essa inclinação mais aguda. E o sulco de trabalho, ele tem simplesmente ele é mais reto, assim, ele é menos angulado. Então vamos entender isso numa outra visão. Nós temos aí uma mandíbula, e aí com os elementos dentários aí, e a mandíbula vai fazer aquele movimento que parece um compasso. Vai fazer trabalho aqui para o lado direito do paciente, tá? Então nós temos, quando ela fecha em cêntrica, nós temos os contatos oclusais, e na hora que ela vai fazer um movimento bordejante para o lado direito, né? Como a gente vai ver aí, o que vai acontecer, ó? Eu vou até parar aqui um pouco esse vídeo. O que vai acontecer? A gente viu que esse lado, que é o lado de trabalho, ele simplesmente gira, ele é a ponta seca do compasso. Ele fica apoiado na fossa mandibular dorsal-temporal. Esse côndilo, ou essa cabeça da mandíbula do lado de não trabalho, ela vai para medial e para frente, para anterior. E se a gente observasse na outra visão, ela tem a tendência de descer também, então ela vai para inferior.
E aí o que que acontece? Aquele sulco, aqueles pontos que eram os pontos cêntricos, eles tendem a descrever ou seja, a cúspide, ela precisa escapar para esse lado aqui vermelhinho. Então, por lingual dos inferiores, a gente vai ter os sulcos de trabalho, que tem a ver com a aula de determinantes da morfologia oclusal, que vocês viram com o professor Leandro. E do outro lado, que não tem nada a ver com o trabalho, elas também precisam escapar. Então, essas cúspides, agora do outro lado, elas têm que escapar e elas formam uma angulação mais fechada aqui, tá? Que inclusive tem a ver com a distância intercondilar, se essa angulação é maior ou menor, etc. E esse ângulo que dá liberdade da cabeça da mandíbula do lado de não trabalho fazer esse movimento para frente e para medial é o ângulo de Bennett, que a gente já viu. Então vejam, sulcos de trabalho são para lingual dos inferiores. Sulcos de não trabalho são para vestibular e mais fechados. Aqui os de trabalho eles são para lingual e são menos fechados, em vermelho. E os de não trabalho eles estão em azuis, mais fechados e estão para vestibular. Então, a anatomia de cada dente, ela tem muito a ver com isso. Quando a gente pensa nessa cúspide aqui, que é do dente superior, e está parada, ocluindo com o dente inferior, e quem mexe é a mandíbula, ou seja, a parte dos dentes inferiores, a gente vai ter aqueles sulcos como a gente falou. Então, ó, no caso do superior, a gente sabe que aqui é vestibular, aqui é palatino, aqui é mesial, aqui é distal. No caso do inferior, aqui é vestibular, que tem aquelas 3 cúspides vestibulares, mesial para cá, distal para cá, lingual para cá. Aqueles sulcos, como a gente viu naquele esquema de 3 slides para trás, qualquer coisa voltem nesse ponto, quando a mandíbula mexe, a gente vai ver que vão formar sulcos de trabalho, sulcos de não trabalho e sulcos de protrusão. Então, vamos pensar agora nos inferiores, que é o que a gente viu no vídeo, naquele vídeo que a gente fez uma bola representando a cúspide mesiolingual e quem mexe é a mandíbula. A gente vai ver que para distal forma aquele sulco de protrusão. É onde não pode ter estrutura que vai atrapalhar a mandíbula de excursionar para protrusão. Então, como a mandíbula está indo para frente e a maxila é parada, aquela cúspide ela tem que ter liberdade, aquela cúspide ela tem que ter liberdade de poder passar lisa, né? Passar sem encostar nos inferiores para distal. Então, nos inferiores, o sulco de protrusão é para distal. Esse mesmo sulco, se a gente for pensar nessa ponta de cúspide aqui ou no sulco, ao contrário, ele é um sulco de liberdade para mesial. Então, imaginem, por exemplo, aqui, ó, nesse sulco central, vai estar essa cúspide mediana, né? Essa cúspide mediana aqui do molar inferior. Ela vai ocluir no sulco principal do primeiro molar superior. Na hora que a mandíbula vai para frente, a mandíbula está indo para frente, está indo para anterior, está indo para mesial. Então eu preciso que ela não bata em nada nesse sentido quando eu olho o dente superior. Quando eu olho o dente inferior, é essa cúspide que está ocluindo aqui e quem está mexendo é a mandíbula. Então a mandíbula está indo para frente e o dente está ficando para trás, o superior está ficando para trás. Então eu preciso de uma liberdade no sentido distal, é o contrário. O sulco de trabalho, que são esses em vermelho, e são aqueles menos angulados que eu falei, no caso do inferior, quando a mandíbula vai, no caso aqui, esse dente aqui é um dente do lado direito, tá? Ó, mesial, mediana, distal, e aqui é vestibular, eu sei que esse dente é do lado direito. Então, se eu estou fazendo o trabalho para o meu lado direito, né? A mandíbula está indo para o lado direito,
ou seja, está indo para vestibular, vamos dizer assim, a mandíbula está caminhando para vestibular, e aqui eu tenho uma cúspide que precisa escapar daqui, e a cúspide é parada, a mandíbula indo para lá, a cúspide vai escapar para cá. Então esse aqui é um sulco de trabalho. Ele vai ficar para lingual nos dentes inferiores. E quando essa cúspide mediana oclui aqui no superior, e a cúspide vai para vestibular, o sulco de trabalho nos superiores, eles acompanham o movimento da mandíbula. Então, vai para vestibular também. E é menos angulado. E quando a gente fala de um movimento de trabalho do outro lado, como é que vai se comportar essa cúspide mesiolingual no sulco central do inferior e a mediana no sulco central do superior? No caso do inferior, a mandíbula está mexendo para o outro lado, então isso aqui é um dente do lado direito, inferior do lado direito, e essa minha cúspide, e eu estou mexendo a mandíbula para o lado esquerdo, ou seja, esse é o dente do lado direito, e eu estou mexendo a mandíbula para o lado esquerdo, o que eu preciso? Eu preciso que na hora que a mandíbula der aquela giradinha, ela escape para cá, ela vai fazer um ângulo mais fechado. Então aqui é um ângulo do sulco de não trabalho. Ela vai escapar entre a cúspide mediana, né? Essa cúspide palatina aqui, que está ocluída aqui no centro, ela precisa ter liberdade de escape entre a mediana e a distal. Então aqui vai ser mais ou menos o sulco de não trabalho. E quando eu estou fazendo o mesmo movimento, assim, agora olhando no dente superior, então imagina que aquela mediana está ocluindo aqui no meio e ela precisa mexer para o outro lado. Então, o meu dente inferior, né, que eu sei que é do lado direito, ele está fazendo trabalho para o lado esquerdo. Na hora que essa mediana escapa nesse movimento, ela escapa no sentido mésio-palatino. Faz sentido? A gente está mexendo, ó, o meu lado direito é esse. E eu quero fazer trabalho para o esquerdo. Do meu lado de não trabalho, eu preciso que o meu dente inferior não encoste em partes do dente superior, escapando por algum lugar, no sentido mésio-palatino. Então aqui vai ser o sulco de não trabalho, no superior. Então no superior, o sulco de não trabalho, ele é inclinado também no sentido mésio-palatino. E no inferior é no sentido vestíbulo distal. Isso é difícil. Esse tipo de coisa é difícil. Vocês vão ter que... Como é que eu recomendo que vocês estudem isso? Eu recomendo que vocês voltem aqui, ó, nesse slide e vejam de novo como é que se dá excêntrica. Imaginem como é que dá essa lateralidade para um lado. Onde que vai encostar com qual? Onde eu preciso dessa liberdade na hora que faz isso? Façam vocês os desenhos de vocês fazendo isso. E aí estudem do outro lado como é que se dá, para onde eu preciso da liberdade. Por exemplo, na hora que a mandíbula vai para esse lado, aqui eu sei que a maxila é parada. Essa cúspide ela precisa escapar por aqui. Essa cúspide precisa escapar por aqui. Então, onde que vão se dar os sulcos de trabalho e não trabalho? Não, por exemplo, se a mandíbula está indo para esse lado, eu sei que o não trabalho está desse lado aqui, do outro lado. Então, o estudo se dá assim. Vê esse vídeo de novo, esse vídeo aqui é muito importante. Deixa eu mostrar de novo. Então, ó, aqui nós temos o molar inferior e a bola representando a maxila que é parada. E na hora que faz lateralidade esquerda, ou seja, trabalho para o lado esquerdo, quem fica é o superior, que ele é parado. A mandíbula que mexeu. Então, o sulco de trabalho vai para a lingual do inferior. Tá? Na hora que volta para a cêntrica e vai fazer trabalho para o outro lado, ele precisa escapar no sentido vestíbulo distal do inferior. E aí vai descrever o sulco de não trabalho, que ele é mais fechado. Vai escapar entre a cúspide distal, vestibular, disto vestibular,
e a médio vestibular, a mediana da vestibular. Então, ó, fazendo o movimento da mandíbula para o lado de trabalho agora para o outro lado, ou seja, esse vai ser o lado de não trabalho, e o escape para esse lado vai ser entre essas duas cúspides, a mediana vestibular e a distal vestibular. Uma angulação mais fechada. E quando faz protrusão, a mandíbula vai para frente e eu preciso de espaço, eu preciso de caminho livre do centro para distal. Então, aqui não está representado o superior, mas é importante que vocês façam esse exercício no superior também para entender isso. Se a gente não entender isso, que é o básico do básico, a gente não entende onde a gente precisa desgastar a dente na hora do nosso ajuste oclusal, tá? Então, tem essa função. E aí a gente entende, né? Aí a gente entende a beleza disso. A gente vê assim que, por exemplo, esse molar tem esse é o maior dente, tem o maior sulco, e aqui vai ter o relacionamento daquela cúspide mesiolingual do primeiro molar superior. Então, na hora que, por exemplo, aqui, ó, aqui é mesial, aqui é mediana, e aqui é distal. Então, aqui eu tenho eu tenho o relacionamento daquela cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior. E aqui eu já sei que é um molar do lado esquerdo do paciente. Então, na hora que a mandíbula vai fazer trabalho para lá, o superior tem que escapar para a lingual. Na hora que ela faz trabalho para o outro lado, ele tem que escapar para disto vestibular. Na hora que a mandíbula vai para frente, ou seja, faz protrusão, ele tem que escapar para distal. E aí façam o mesmo exercício pensando no elemento superior. Tá? Então, eu considero que aqui a gente encerra esse vídeo, que é a primeira parte dessa sequência. Então, ele começou com deixa eu interromper o compartilhamento. Esse vídeo, ele começou com uma recordação de características anatômicas, e aí a gente foi avançando, e aí ficou super complicado agora no final. Isso precisa ser entendido para avançar para os próximos vídeos. Então, caso não tenham entendido isso, não avancem, não vão ver os próximos. Entendam isso, tirem as dúvidas disso, vejam vídeos anteriores, conversem com os professores e só assim avancem. Tá bem? Então, eu agradeço a atenção novamente. Agora que eu vi que meus óculos estão refletindo muito, né? Agradeço a atenção. Colocamos-nos à disposição. Estudem e se preparem para a sequência dos próximos vídeos. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Beijo.